Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. A gente vai começar com o versículo 14. Mateus, capítulo 8, versículo 14. Diz assim no meu texto: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferma e com febre. Então Jesus tocou a mão dela, e a febre a deixou. Em seguida, levantou-se ela e passou a servi-lo. No início da noite, eu gostaria que você prestasse atenção, no início da noite trouxeram muitos endemoniados. Você vê um negócio desse, você já começou a imaginar? Alguém chegando na tua casa, com um monte de gente endemoniada. É um grande presente, né? Para quem quer descansar. Mas diz o texto: e ele, como uma palavra, expulsou os espíritos, curou todos que estavam doentes. Então eu já imagino que Jesus, porque ele vem ensinando, lidando com a multidão, já tarde da noite, para ele poder ser servido, ele teve que curar a sogra de Pedro. Então é um texto que comprova que Pedro tinha sogra, né? Curar para que ela pudesse servi-los. E aí quando eu acho que ele fosse, agora eu vou deitar, descansar um pouco, renovar as forças, chega uma multidão, e uma multidão levando gente endemoniada. Aí Jesus, com uma palavra só, resolveu, libertou todo mundo, curou todo mundo. E aí, no versículo 17 diz assim: assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Você está vendo que o Evangelho de Mateus, escrito pelo próprio Mateus, ou Levi, aquele que era cobrador de impostos e que se tornou discípulo de Jesus, a preocupação dele, quando ele escreve esse evangelho, é falar para os judeus, né? E por falar para judeus, ele vai pegar muito o Antigo Testamento, aquilo que se trata de profecias a respeito de Jesus, e ele vai mencionar, para mostrar para o povo judeus, que o Messias, que as Escrituras do Antigo Testamento haviam prometido, né, falando a respeito de Jesus, agora Jesus era aquele que era o prometido, o ungido, o Messias que eles tanto esperavam. Então você vai ver, e aqui ele está citando Isaías. Desse texto bíblico, dessa ocasião que aconteceu isso aqui, Mateus está citando um texto de Isaías de 750 anos antes de Jesus vir. Você consegue imaginar isso? Você também vai ver muitas expressões dos Salmos, mas aí a gente vai mais ou menos quase 1000 anos antes, falando a respeito do Messias. E esse aqui é o do servo sofredor. Se você quer entender lá quais são as enfermidades, aqui é a resposta desse texto. Mas vamos continuar. Então você imagina Jesus à noite expulsando o demônio, uma multidão seguindo. E agora, quando Jesus viu que a multidão rodeava, o versículo 18, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, segui-te-ei por onde quer que fores. O escriba, gente, presta bem atenção, dentro do povo judeu, hoje a gente está acostumado com a imprensa, com a Xerox, que resolveu nossos problemas.
naquele período, o Antigo Testamento ele era escrito. Um dos trabalhos, as pessoas que copiavam as escrituras eram chamados de escribas. Para você ter uma ideia, eles, linha por linha, e eles contavam palavra por palavra, para depois passar para a segunda frase. E assim vai embora. Quer dizer, para a próxima linha e fazendo a mesma coisa. E o fato deles sempre estarem copiando, eles também eram chamados para estarem instruindo a respeito da palavra. Está falando que alguém como esse, dentro da religião, está falando assim, olha, mestre, eu vou te seguir. Aonde o Senhor for, eu vou te seguir. E olha a resposta de Jesus. Jesus lhe respondeu, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Ao que Jesus respondeu, segue-me e deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Aqui, olha a resposta de Jesus, você quer me seguir? As raposas, elas têm toca, os passarinhos têm ninhos, quer dizer, eles têm um lugar seguro para reclinar a cabeça todos os dias. Eles têm um abrigo. Eles têm um lugar que eles encontram segurança. Mas se você quer me seguir, você não vai encontrar isso. No primeiro momento para o escriba. No segundo ele está falando assim, olha, presta atenção. Deixe os mortos sepultarem os mortos, ele está falando de mortos vivos sepultarem aqueles que realmente morreram. Quem são esses mortos vivos? Aqueles que ainda não tiveram contato com Jesus Cristo. Então ele fala, esse pessoal pode estar cuidando desses mortos. Porque o processo do discipulado é você fazer desses mortos que são vivos, reviverem e experimentarem a melhor vida que alguém poderia experimentar na vida com Deus. Tranquilos até aqui? Isso aqui é um pouco diferente do evangelho que a gente prega, não é? Porque geralmente a gente fala assim, olha, venha seguir a Jesus, acompanhar Jesus, que a sua vida vai ser transformada, e vai mesmo. Que a sua vida vai melhorar, e vai mesmo. Mas na concepção desses que estão ouvindo esse tipo de mensagem é o seguinte, a minha vida vai melhorar aqui. Eu vou começar a prosperar, eu vou começar a viver melhor aqui, eu vou ter uma zona de conforto, nenhum mal vai me acompanhar, eu vou estar seguro, nada vai me abalar. Esse não é um apelo do Evangelho. Mas a gente vai continuar o texto, que é o chave para mim. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas cobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então os seus discípulos vieram a despertá-lo e clamando, Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles, por que estáis com tanto medo? Homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens, maravilhados, exclamaram, quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem entrou no barco eram somente aqueles que entenderam que não vão ter lugar para poder reclinar a cabeça. Jesus está reclinando a cabeça onde agora, gente? Numa cama confortável? Num barco. E por que ele está reclinando a cabeça no barco, está dormindo no barco?
Porque estava cansado. Esse texto ele vai mostrar as duas naturezas de Deus. A natureza dele como um homem. O servir, o fazer a vontade do Pai, cansa. Ao ponto dele desmaiar no barco. E mesmo com uma tempestade, ele não acordar. Isso mostra a natureza dele. Por outro lado, a gente tem essa noção que o fato de seguirmos a Jesus, a gente não vai encarar tempestades. Sim ou não? E quando as tempestades vêm, o que a gente faz? Fala para mim. A gente faz o que os discípulos fizeram. O Senhor não está vendo? Salva-me. Olha o que eu estou passando, essa enfermidade que não está saindo da minha vida. Olha as perdas que eu estou tendo. Olha, o meu trabalho não está evoluindo. Olha, eu não estou conseguindo adquirir bens materiais. Olha, as dificuldades estão vindo. Estou tendo problema em casa. Eu estava conversando hoje lá no enterro com um rapaz, e ele falou assim: rapaz, eu comecei a buscar o Senhor e minha vida virou do avesso, as coisas começaram a dar tudo para trás, deu tudo errado, mas eu persisti. Porque quando fala de ter uma vida transformada, uma vida mudada, presta bem atenção, não é para você viver bem aqui na terra, e não tem problema nenhum você adquirir coisas, mas quando ele fala de viver uma vida bem transformada, a vida que Jesus veio dar, é você se tornar parecido com Ele, é você saber lidar com as adversidades, com as tempestades, assim como Jesus lidou. E a maior tempestade talvez que Jesus pôde enfrentar, ele não enfrentou por ele enfrentou por mim e por você, que foi na cruz. Ele também chegou diante do Pai e pediu para que a tempestade pudesse acalmar. Você lembra a oração do Getsemane? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porque aí começaria a questão do sofrimento dele. Mas ele faz isso e chama os seus discípulos para participar dessa oração, mas ele sai de lá com uma resposta: que seja feita a tua vontade. E a vontade era encarar a tempestade que estava diante dele. Mas é natural a gente, no meio da tempestade, falar: Senhor, acorda. Senhor, está dormindo. Senhor, me ajuda. É natural da gente fazer isso. Mas eu gostaria, agora a gente vai para o outro evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Você vai perceber a narrativa de Marcos, Jesus está ensinando, e você vai ver parábolas, então era uma das maneiras dele ilustrar aquilo que ele queria ensinar. E aí ele está ensinando, e aí chega o mesmo texto, é a mesma narrativa. Você sabe que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, e ele serviu como base, tanto para Mateus escrever, quanto para Lucas. Por isso que eles são muito semelhantes, algumas passagens você vai encontrar. Mas eu gostaria que a gente se detesse um pouco agora, usando a mesma passagem. Diz assim: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para a outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava. E os outros barcos o seguiam. E aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval. As grandes ondas jogavam para dentro do barco, imagina isso, de maneira que este foi se enchendo d'água. E Jesus estava bem na polpa, bem na frente, dormindo. Você consegue imaginar uma cena dessa? O barco está entrando água, aquela agitação toda.
Jesus está dormindo. Só que aqui diz que ele arrumou um travesseiro até. Ficou um pouco mais confortável. Os discípulos despertaram e suplicaram: Mestre, não te importa? Não é importante para o Senhor que a gente venha a perecer? Que a gente venha a morrer? Aqui, o detalhe para mim é o seguinte: você imagina, aqueles barcos não são barcos grandes, gente, é barcos pequenos. Jesus está dormindo, mau jeito, na frente, os outros lá remando, sei lá. Mas aqui diz o texto que outros discípulos entraram em outros barcos. E eles enfrentaram o quê? A mesma tempestade. Então tinha um barco que tinha Jesus nele e tinha outro barco que estava vendo o barco que tinha Jesus. No barco que tinha Jesus, os caras tinham a oportunidade de falar: Jesus, acorda. Se tu não está ouvindo a minha voz, sacode, acorda, faz alguma coisa. Agora eu gostaria de pensar, e o barco que não tinha Jesus? Que estava olhando o barco que tinha Jesus. Que solução esse barco que não tinha Jesus tinha? Embora ambos estavam indo para a mesma direção. Isso quer dizer que as tempestades, elas vão chegar, seja para aqueles que têm Jesus ou não. É a mesma. A pandemia pega aqueles que têm Jesus ou não. Não importa o endereço. Nós estamos vivendo num mundo e debaixo desse sol é o mesmo sol, seja para a pessoa que está distante de Deus, quanto aquela que está para perto de Deus. Os mesmos eventos acontecem. Só que um tem Jesus no barco e o outro consegue enxergar aqueles que têm Jesus no barco. A minha pergunta é para você: em que barco você está? Porque só entra no barco aqueles que tomam a decisão de não ter um lugar seguro para se abrigar. Aqueles que tomam uma decisão de não viver dentro do ninho. Porque aqueles que têm Jesus não têm paradeiro certo. Vão trabalhar até tarde, vão ser acordados com endemoniados, vão entrar em mares, e a única segurança que eles têm é que Jesus está no barco. E os outros que estão enfrentando os mesmos problemas vão olhar para aqueles que têm Jesus no barco e o que eles vão fazer. Que barco você está? Voltando para o texto, diz o seguinte: Jesus estava na polpa, dormindo, versículo 38, então 4, 38, cabeça sobre o travesseiro, os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento, ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou, e houve completa bonança. A tempestade acabou. Mas presta atenção agora o próximo versículo. Indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Eu vou repetir. Por que sois covardes?
diante da tempestade, a maior parte de nós age como os discípulos. Acorda, Jesus. Jesus, por favor, vem me salvar. A gente não enfrenta a tempestade. A gente não encara a tempestade crendo que o fato dele estar ali se torna o lugar mais seguro de toda a terra. Então como a gente não confia, como a gente não tem fé, como a gente não acredita, a gente acorda Jesus, para que ele venha nos tirar da tempestade. Jesus, quando ele impede, ele acaba com a tempestade, ele olha para eles e fala assim: olha, vocês são covardes, vocês não confiam, vocês só confiam em mim quando tudo está calmo, porque quando o vento começa a soprar, o mar começa a ficar agitado, você não crer que eu sou o alicerce da sua vida. Por isso fica, e tudo bem você como discípulo me procurar, mas você precisa amadurecer, você precisa crescer, você precisa enfrentar as tempestades, crendo que eu sou o mesmo e não mudo. Quando a gente entende isso, é assim: estou enfrentando tempestade no trabalho, está todo mundo sendo mandado embora, está todo mundo com medo, porque está com medo de perder o sustento. Isso é normal, e aí quando a gente está nesse medo, a gente vai: Senhor, me salva, Senhor, me livra, porque eu dependo desse trabalho, eu dependo desse emprego, eu dependo. Presta bem atenção, aqueles que têm Jesus no barco e que são corajosos, aqueles que entenderam os valores do reino, vão entender o seguinte: não é a empresa que me sustenta, é o meu Deus que me sustenta. Eu não dependo de patrão. Na verdade, eu não trabalho para poder ganhar remuneração, porque tudo que eu faço é para honrar e glorificar ao meu Deus. Ele é o meu sustento. E aí quando você começa a agir no meio da tempestade, no meio do caos, quando você começa a agir dessa maneira, as pessoas que não têm Jesus no barco vão olhar para você e vão falar assim: mas por que você está tão tranquilo? E você vai poder falar: eu estou tranquilo porque o meu Deus nunca me desamparou e nunca vai me abandonar. Ele já diz isso lá em Josué: eu nunca te abandonarei, eu nunca te desampararei, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Os meus planos são muito melhores do que os seus, mas você precisa crer, você precisa confiar. E o que está faltando no nosso mundo hoje é gente que tem fé em Jesus. Não para ele acalmar a tempestade, para mostrar que independente da tempestade, nós vamos chegar ao outro lado, porque ele está conosco. E os barcos podem nos seguir, porque se nos seguirem e a gente estiver seguindo Jesus, eles vão chegar também. Mas só desfruta disso quem se torna discípulo. E para se tornar discípulo, você tem que abrir mão da sua vontade. Você tem que seguir o que Jesus ensina nas Escrituras. Tem que tomar a sua cruz e saber que o ponto auge da sua vida vai ser o meio da tempestade, onde você vai ser crucificado, para que o outro possa alcançar vida. Os discípulos que estavam apavorados com a tempestade, agora estão apavorados com a manifestação da segunda natureza de Jesus, que é dele como Deus. Vento,
aquieta-te. Porque quem manda aqui sou eu, Jesus. Eu não preciso que a tempestade mude ou que ela pare. O que eu preciso é confiar que mesmo com a tempestade, Jesus está no meu barco. E mesmo que ele venha demorar para responder, eu estou seguro, porque estou em suas mãos. Os discípulos, contudo, estavam tomados agora de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles chegam do outro lado. E você sabe o que ele encontra do outro lado? Fala para mim aí. O que ele encontra do outro lado? Um homem endemoniado. Se você for para Lucas capítulo 8, vai falar sobre a tempestade também. Só que em Lucas capítulo 8 é interessante. Versículo 19 diz assim: então a mãe e os irmãos de Jesus vieram falar com ele. Entretanto, não conseguiram aproximar-se dele, pois era grande a multidão à sua frente. Então o tempo todo ele está ministrando. Certa pessoa comunicou a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Se você estudar um pouquinho, você vai perceber que assim que Jesus começou seu ministério, a mãe e os irmãos de Jesus foram até ele porque pensaram que ele tinha enlouquecido, né? E aqui eu não sei se eles estão na mesma vibe. Então, mas aqui diz que eles vão até lá. E olha a resposta de Jesus. Contudo, ele replicou: minha mãe e meus irmãos são aqueles que o quê? Ouvem e a praticam. E aconteceu que um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu a Jesus que passemos para outra margem. E assim eles vão de novo. Quer dizer, o mesmo texto contado. E aí eles zarpam, versículo 26. O versículo 25 diz assim: Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: onde está a vossa fé? No primeiro, ele fala: por que vocês estão temendo? Em Marcos, ele fala: por que vocês são covardes e não tendes fé? E aqui ele fala assim: onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados, maravilhados, interrogaram uns aos outros: quem é este que até o vento e as ondas dá ordem e eles lhe obedecem? Só que Jesus continua a sua jornada, ele chega na outra margem, e a primeira coisa que ele vai encontrar são endemoniados. Tem versões que vão falar, dependendo do evangelho, 2 endemoniados ou 1 endemoniado. Mas esses endemoniados aqui são um pouco diferentes. Por que eles são diferentes? Porque esse aqui, eles eram tão ruins, que eles viviam no cemitério. Longe. Não era cemitério que nem o nosso. Então ficava distante da cidade, o lugar onde ele jogava os mortos. Segundo, que esse endemoniado ficou acorrentado. Eles tentaram acorrentá-lo.
Ele tinha tanta força que quebrou as correntes. E aí Jesus faz um pequeno diálogo com ele. E ele se identifica. O demônio que está no cara se identifica. Fala assim, olha, meu nome é Legião. Para quem não sabe, legião é uma palavra utilizada de maneira militar pelos romanos. Era equivalente a uma tropa de 5 a 6 mil homens. De 5 a 6 mil homens. Tinha uma manada de porcos. Eles pediram para cair nos porcos e Jesus atendeu. Tinham 2.000. Eu não sei nem onde foi parar o resto. Deve estar perdido por aí até hoje. Espero que não pegue você. E aí Jesus, que sai de uma multidão, ele vai pegar um cara para poder libertá-lo. Hoje, nos ministérios que nós vemos, as pessoas deixam um para poder ganhar as multidões. Jesus deixa as multidões para poder ganhar um. Esse um, ele fala assim, eu vou te seguir. Aí Jesus, não, você não vai me seguir. Você primeiro vai voltar para casa. Vai reconstruir lá. Vai recomeçar. Porque geralmente os que mais sofrem são aqueles que convivem na sua casa. Eles precisam ver o que eu sou capaz de fazer. Mas esse aí queria ir com Jesus e Jesus falou, você não vai. E depois a gente vai saber o seguinte, Jesus volta, ele entra no barco, volta e continua a ministrar cura, libertar doentes, continua fazendo a mesma coisa, só que agora ele volta para outra margem. Esse gadareno, ou esse endemoniado, ele fica. Existia vilarejos, que a gente chama de cidades, mas eram vilarejos, chamada Decápole, 10 cidades. Esse cara testemunhou a respeito de Jesus para essas 10 cidades, que quando Jesus ele volta, todas essas cidades, as pessoas sabiam quem ele era. Que lição a gente pode tirar? Dessa mensagem? Fala aí para mim. Ser discípulo é entrar no barco, sabendo que pode surgir tempestades. Ser discípulo é entrar no barco, acompanhar Jesus, mesmo sabendo que vai enfrentar tempestades. Para poder o quê? Alcançar aqueles que estão sendo excluídos da sociedade e vivendo à margem dela. Mas quem não é discípulo, não entra no barco, mas não vê a natureza divina de Deus agindo em seu favor e na vida dos outros. E aí eu tenho que fazer uma pergunta para você. Você está disposto a seguir a Jesus, mesmo sabendo que tempestades vão surgir? Como enfermidades, lutas dentro do lar, dentro do trabalho. Porque esse é o apelo do Evangelho.
Jesus não veio te salvar e nem me salvar. Ele veio nos matar, para que a gente, morrendo para esse mundo, pudéssemos experimentar o melhor da vida que alguém poderia experimentar, mesmo que essa vida seja a cruz. Esse é o caminho do discipulado. Então está na hora, igreja, da gente amadurecer. Está na hora, igreja, da gente crescer. Está na hora da gente enfrentar com coragem as tempestades que estão se levantando, crendo que o nosso Deus é fiel para nos ajudar a chegar em margens de maneira segura. Amém? Então vamos ficar em pé. E aí, a primeira pergunta que eu quero fazer agora é: em que barco você está? Você está com um barco onde Jesus está descansando? Ou você está no barco que Jesus não está, olhando para aqueles que têm Jesus no barco? Essa é a primeira pergunta e talvez a mais importante. Isso eu já estou acreditando que você já decidiu ser discípulo. Porque só sendo discípulo, você vai ver as maravilhas que Deus é capaz de fazer com a sua natureza divina, revelada em Jesus de Nazaré. Aí eu tenho uma boa notícia. Qual é, Jadson, então? Todo poder e toda autoridade nos foi dada. Foi dada a quem? A Jesus. Mas e a gente? Ele diz assim: eu estarei convosco todos os dias da minha ou da sua vida, porque ele é eterno. Você consegue entender um negócio desse? Então o que sobra para a gente fazer diante da tempestade? Acalmar os outros que estão dentro do barco. Não se preocupe, Jesus está aqui. E nós vamos chegar ao reino dos céus em segurança. Pensar, não se desesperar, mas correr para Ele. As pessoas do nosso mundo hoje só vão ver Jesus no nosso barco se a gente se tornar discípulo dele. E eu gostaria, eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando hoje. Não sei, eu sei as minhas. Tenho acompanhado as tempestades de outros. E eu posso chegar num velório com segurança. Porque sei que Jesus está conosco. Eu posso chegar diante de alguém que está enfermo e falar para ele: olha, eu vou orar para que você possa ficar curado, porque é isso que Jesus faz. Mas também sei que Ele pode te dar força para você viver doente, mas viver a melhor vida que você poderia viver na presença e na dependência dEle.
Fala com Deus aí. Conversa com Ele. Se é falta de coragem, peça a Ele. Se você tem tido medo, assim como os discípulos, isso é natural também. Então, acorde Jesus, toma a reprimenda dele e se acerte. Mas é muito bom ter Jesus no nosso barco. E eu gostaria que você colocasse o seu coração agora, o que está doendo, o que está te consumindo. Porque as tempestades, elas não anunciam, elas chegam. E elas podem mudar a nossa rotina, o nosso dia. Ore.